Coisa querida da minha vida! Vamos seguindo aqui então com as características dos direitos fundamentais. Então já falamos da característica da historicidade, da universalidade e uma das principais que é a limitabilidade e relatividade. E agora a gente vai falar de outras características. Veja que não é unânime na doutrina quais são de fato as características dos direitos fundamentais. Então eu separei aqui algumas que já apareceram em prova e as que principalmente aparecem na sua prova, tá? Então vamos lá. Próxima característica é a inalienabilidade, no sentido de que os direitos fundamentais, eles não podem ser negociados. Não podem ser negociados, vendidos, transigidos. Então não tem como você dispor aí, né, como você negociar a sua liberdade, né, a sua vida. Inclusive, em decorrência disso, a própria Constituição proíbe a comercialização de órgãos, tecidos, substâncias humanas, justamente porque integra aqui a ideia de direitos fundamentais e por isso eles não estão aí no comércio, eles não são inalienáveis, eles são inalienáveis. Segunda característica é a irrenunciabilidade. O que é irrenunciabilidade? Não podem ser renunciados. Cuidado aqui, ó. Uma coisa é renunciar, outra coisa é deixar de exercer um determinado direito fundamental. Então vamos pensar numa coisa mais fácil. Vamos pensar no direito de greve. O direito de greve é um direito fundamental, um direito social fundamental. Vamos imaginar que o pessoal na sua empresa vai fazer greve. Será que você é obrigado a participar da greve? Não. Você pode não participar da greve. Mas ao não participar da greve, você está renunciando ao seu direito de greve? Não, você não está renunciando, porque ele é um direito irrenunciável. Então não pode, por exemplo, no seu contrato de trabalho, ter lá uma cláusula assim: eu renuncio expressamente ao direito de fazer greve. E se tiver isso no seu contrato, não vale de nada. Por quê? Porque é um direito irrenunciável. Então você não pode abrir mão, renunciar. Agora, não significa que você não possa deixar de exercer. Você pode deixar de exercer aquele direito fundamental naquele momento, ok? Imprescritibilidade. O que é imprescritibilidade? Imprescritibilidade tem a ver com o decurso do tempo. A tia vai te explicar aqui o negócio. Os direitos fundamentais, eles não se perdem com o decurso do tempo. A tia vai te contar um pouquinho mais a história para ficar bem fácil de você memorizar isso aí. Em regra, as relações sociais prescrevem. Então, em regra, se você, por exemplo, tem a violação de um determinado direito e você não vai na justiça reivindicar esse direito, uma hora seu direito vai prescrever e você não vai poder reclamar esse seu direito. Então, a regra é que as coisas prescrevem, ou seja, elas se perdem com o tempo. É o que as pessoas chamam aí no dito popular de aquele meu direito caducou. Você já ouviu falar isso? Aquele direito caducou. Caducou, tipo, ficou doidão, né? É no sentido de que perdeu o direito de exercer aquele direito. Isso é prescrever. Ok. Como regra, os direitos prescrevem. Agora, quando se fala em direitos fundamentais, a regra é outra. Os direitos fundamentais, como regra, são imprescritíveis. Então, se, por exemplo, alguém está restringindo a sua liberdade de locomoção e você não fizer lá, né, um habeas corpus em X prazo, você perde o direito de fazer o habeas corpus? Você não perde. Por quê? Porque ele é algo imprescritível. Ele não se perde com o decurso do tempo. Claro que essa regra aqui não é absoluta, isso porque a nossa Constituição Federal, ela estabelece situações em que os direitos podem prescrever sim. Quer ver um exemplo? Créditos trabalhistas. Os créditos trabalhistas são direitos fundamentais, mas se você não exercer o direito em X prazo, lá no prazo quinquenal previsto na Constituição, você perdeu o direito, esse direito prescreveu. Então, para a nossa prova, você leva o quê? Que os direitos fundamentais são imprescritíveis, ou seja, eles não se perdem com o decurso do tempo. Agora, alguns direitos, mesmo fundamentais, prescrevem, mas aí você tem que analisar caso a caso conforme a questão. Quando vem esse tópico aqui, cobrando as características dos direitos fundamentais, vem só do jeito que eu te falei, vem dizendo assim, ó, os direitos fundamentais são prescritíveis. Errado, os direitos fundamentais são imprescritíveis. Os direitos fundamentais não se perdem com o decurso do tempo. Certo, porque são imprescritíveis, ok? Mas como eu disse, há exceções. Beleza? Beleza. Inviolabilidade, no sentido que eles não podem ser violados. Lógico. Nem por atos administrativos, nem por atos judiciais, legais, o que for.
eles não podem ser violados. Caso sejam violados, nasce para a pessoa que teve o direito violado de buscar uma reparação judicial. Então, se eu tenho um determinado direito fundamental e esse meu direito for violado, eu posso reivindicar esse direito, seja inclusive administrativamente ou seja também através de uma ação judicial. Logo, eles são invioláveis, não podem ser violados. Indivisibilidade. Aqui é legal, ó. A ideia da indivisibilidade significa que os direitos fundamentais, eles devem ser analisados em conjunto, na sua totalidade. Então, quando eu penso em um determinado direito fundamental, eu não posso pensar nele isoladamente. Então, eu penso, o grande exemplo que eu gosto de pensar é da propriedade, né? Então, a propriedade é um direito individual, mas eu não posso pensar só na propriedade, contar isso aqui é meu, faço o que eu quiser. Não, a propriedade tem que atender à função social. E eu tenho também o meio ambiente, e eu tenho outros direitos que envolvem o exercício dos direitos fundamentais. Por isso que eu disse para você, e vou repetir, apesar da gente classificar os direitos fundamentais em gerações, isso não significa que quando vem uma geração nova, o direito anterior se extingue. Não, 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 não. Quando vem uma geração nova, esse novo direito, essa nova geração de direitos, complementa a anterior. E eles devem ser pensados de uma forma total, de uma forma indivisível. Então, eu não posso pensar um direito só numa caixinha dissociado dos demais direitos fundamentais. Por isso que a característica da indivisibilidade, ela se complementa com a característica da complementariedade. Então, um direito fundamental, ele complementa o outro. Então, quando eu penso nas liberdades negativas, os direitos de primeira geração, eles são complementados, influenciados pelos direitos de segunda geração. Assim como são influenciados pelos de terceira, pelos de quarta e quinta geração. Você está entendendo? Então, a indivisibilidade, os direitos fundamentais devem ser pensados em um conjunto, em uma totalidade. Complementariedade, eles não devem ser interpretados sozinhos. Não interpretados de forma sozinhos. E sim, um direito deve complementar o outro. Então, um direito fundamental, ele complementa, ele vem agregar aqui outro direito fundamental. Maravilha? E a concorrência? A concorrência significa que os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente, simultaneamente. Como assim? A gente explica. Vamos pensar, por exemplo, no jornalista dando uma notícia. O jornalista, ao trazer uma notícia, ele está exercendo aqui, está assegurando o direito à informação e muitas vezes ele está, ao mesmo tempo, exercendo a sua liberdade de expressão. Pode acontecer isso? Pode. Então, os direitos, eles podem ser exercidos simultaneamente, ao mesmo tempo, cumulativamente. Essa também é uma característica dos direitos fundamentais. Proibição do retrocesso, e aqui eu destaco a proibição do retrocesso social. O que é isso aqui, ó? A ideia é a seguinte: uma vez que o Estado assegura um determinado direito fundamental, assegura, inclusive, um determinado direito social, ele não pode retroagir. Ele não pode tirar esse direito sem trazer alguma coisa que vá complementar, que vai garantir a efetividade dele. Então, ao assegurar um determinado direito fundamental, é dever do Estado não retroagir nessa garantia. Essa é a proibição do retrocesso. Então, já deu isso aqui para as pessoas, agora vai ficar voltando o tempo para tirar? Não dá, né? Então, deu, não tira. Não tem por que voltar no tempo aí para piorar a situação das pessoas, ok? Essa é a proibição do retrocesso. Característica da efetividade. O que é isso? O poder público, ele tem um dever de concretizar os direitos fundamentais. Então, veja que a ideia é que os direitos fundamentais não estão aqui para bonito. Ai, que lindo, nossa! E o Estado faz nada. Não, ele está ali para que os direitos sejam efetivos, para que eles tenham efetividade. E cabe ao Estado concretizá-los, garantir esses direitos, ok? E essa última característica que eu trago para nós, que na minha opinião também é uma das mais importantes para a sua prova.
Aqui, ó, coraçãozinho, estrelinha, tem até a corujinha ali do Despenca em Prova, que vai dizer o seguinte, ó, a não taxatividade. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Esse dispositivo aqui, ó, consagra o que nós chamamos de cláusula de abertura material. O que está me dizendo aqui, ó? Está me dizendo que eu tenho direitos fundamentais expressos na Constituição, esses previstos aqui, escritos na Constituição, mas que também há direitos fundamentais implícitos. Implícitos? O que é algo implícito? Algo que decorre dos direitos expressos. Então, eu tenho direitos fundamentais escritos na Constituição, expressos na Constituição, mas eu também tenho direitos fundamentais implícitos, ou seja, aqueles direitos que eu extraio dos direitos fundamentais expressos. Então, vamos pensar um exemplo aqui, ó. A Constituição protege o direito à vida. Em decorrência dessa proteção do direito à vida, é que se proíbe, por exemplo, a prática da eutanásia. Então, eu tenho um outro direito que é extraído deste direito assegurado aqui na Constituição. Então, veja que ela fala que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou seja, não excluem eventuais direitos fundamentais implícitos. Ou ainda, direitos decorrentes de tratados internacionais que o Brasil seja parte. Então, o Brasil, por exemplo, ele pode celebrar um tratado internacional de direitos humanos. Um tratado internacional de direitos humanos fala de direitos fundamentais. Aliás, qual que é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? A diferença é o documento que eles estão. Então, quando eu falo em direitos humanos, eu falo em direitos previstos em tratados internacionais de direitos humanos. Aí, quando o Brasil olha para aquele tratado e fala assim, nossa, que bacana esse tratado, achei tão bonito, achei feliz as coisas que está dizendo ali. Quero trazer para mim, quero trazer aqui para casa, quero deixar aqui para dentro de casa. Aí eu falo o quê? Eu internalizo esses direitos fundamentais, esses direitos humanos, e passo a chamá-los de fundamentais. Então, direitos humanos previstos nos tratados internacionais. Quando eu pego esses direitos e coloco aqui dentro de casa, eu chamo isso de direitos fundamentais. Então, quando o Brasil assina um tratado internacional de direitos humanos, ele também estabelece um direito fundamental. Ok? Então, o que é a característica da não taxatividade? O rol de direitos fundamentais não é taxativo, ou seja, o rol de direitos fundamentais é exemplificativo. Isso também significa, então, que eu tenho direitos fundamentais expressos, tenho direitos fundamentais implícitos e eu ainda tenho outros direitos fundamentais previstos em tratados internacionais. Aliás, o núcleo de direitos fundamentais não é apenas aqueles direitos do artigo 5º ou direitos do artigo 5º ao 17 ali da Constituição. A nossa Constituição ela tem direitos fundamentais em todo o seu texto. Então, veja, direitos fundamentais são aqueles expressos, do 5º ao 17, eu tenho direitos fundamentais em toda a Constituição, direitos que eu posso extrair dos expressos implícitos e ainda previstos em outros documentos internacionais. Ok aqui? Muito bem. Essa é a característica da não taxatividade. E encerramos por aqui, então, esse nosso bloco de características dos direitos fundamentais. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.